Salmo 7. Comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Cushi, o benjamita, era um dos bajuladores do rei Saul. Fazia parte de um grupo de homens perversos da tribo de Saul que relatavam tudo o que ouviam sobre Davi durante os anos em que Saul estava determinado a capturar e a destruir seu rival. Saul aproveitou-se da simpatia de seus líderes e os subornou para que trabalhassem como espias. 1 Samuel 22:6, 1 Samuel 23:21, 24, 1 Samuel 24:8, 1 Samuel 26:18 e 19, a fim de obter a aprovação e as recompensas do rei. Esses homens mentiram sobre Davi e Saul acreditou neles. Não sabemos quais foram as mentiras que Cushi contou a Saul, mas Davi ficou aflito o suficiente para clamar ao Senhor pedindo livramento e justificação. Este é o único lugar onde esse termo aparece em hebraico em Salmos. Ver também em Abacuque 3:1. E pode significar um salmo fervoroso, com emoções intensas. Alguns estudiosos acreditam que o termo vem de uma palavra que significa perambular, clamar em alta voz. O tema é a justificação concedida por Deus a seu servo e o julgamento de seus inimigos. Ver versículos 6, 8 e 11. O Salmo descreve 4 julgamentos distintos. Primeiro, outras pessoas nos julgam incorretamente. Salmo 7, 1 e 2. Cushi mentiu sobre Davi, levando Saul a perseguir seu rival. Versos 1, 5 e 13. Davi busca refúgio no Senhor. Salmos 11, 1, Salmo 16, 1, Salmo 31, 1, Salmo 57, 1, Salmo 71, 11, Salmo 141, 8. Pois o Senhor sabe que ele é inocente das acusações de Saul. Davi salvou as ovelhas de seu pai do ataque de feras perigosas. 1 Samuel 17, 34 ao 37. E nesse momento se sentia como se ele fosse a vítima. Para casos em que os animais simbolizam os inimigos, ver Salmo 10, 9, Salmo 17, 12, Salmo 22, 12, 13, 16, 20, Salmo 21, 35, Salmo 22, 12, 13, 16, 20, 21, Salmo 35, 17, Salmo 57, 4, Salmo 58, 6, Salmo 124, 6. O próprio Davi se considerava um cão morto, uma pulga, uma ave sendo caçada. 1 Samuel 24, 14, 1 Samuel 26, 20. Saul julgou Davi incorretamente, e Davi confia que Deus o protegerá e salvará. Hoje, quando sofremos acusações falsas, devemos seguir o exemplo de Davi e encontrar refúgio no Senhor. Devemos nos certificar, porém, de que estamos sofrendo injustamente, não em decorrência de nossa insensatez ou desobediência. Mateus 5:11, 12, 1 Pedro 3, 13, 17. Segundo, julgamos a nós mesmos honestamente. Salmo 7, do 3 ao 5. Davi declara sua integridade diante do Senhor e pede ao juiz supremo para justificá-lo, pois suas mãos estão limpas. Davi não afirma ser impecável, mas sim inculpável em suas motivações e ações. Ver versículo 8. Ver Salmos 18, 16 ao 26, Filipenses 2, do 12 ao 15. Se de fato Davi é culpado desses pecados, está disposto a aceitar a disciplina de Deus, mas sabe que é inocente. Davi teve 2 oportunidades de matar o rei Saul e se recusou a fazê-lo. 1 Samuel 24, 26. Com isso, fica claro que seu coração não está cheio de maldade.
nem de desejo de vingança. Como é importante sermos francos e honestos com Deus e conosco mesmos. Se alguém provasse sua culpa, Davi estaria disposto a ter a própria honra arrastada no pó, mas estava certo de sua inocência. Isaías 1:15, Isaías 59:3, Ezequiel 23:37 e 45, Ezequiel 23:37 e 45 e Atos do Espírito Santo, capítulo 20, versículo 26. Terceiro, Deus julga os pecadores com justiça. Salmo 7, do 6 ao 13. Davi não toma a situação nas próprias mãos. Antes, coloca Saul e suas intrigas nas mãos do Senhor. Somente a ira santa de Deus pode, de fato, inocentar Davi. Romanos 12, 17 ao 21. As palavras "Levanta-te, Senhor", lembram o que Moisés dizia quando o acampamento de Israel começava a marchar atrás da arca. Números 10, 35. Ver 2 Crônicas 6, 40, 42. Davi sabe que o perigo está próximo e deseja que o Senhor entre em ação. Ver Salmos 3, 7, Salmos 9, 19, Salmos 10, 12, Salmos 17, 13, Salmos 44, 26 e Salmos 68, 1. É nessas ocasiões em que Deus parece inerte que ficamos impacientes e queremos ver as coisas acontecerem de imediato. É nessas ocasiões em que Deus parece parado, inerte, que ficamos impacientes e queremos ver as coisas acontecerem de imediato. Porém, Deus é longânimo. Deus é mais longânimo do que nós e devemos esperar que Ele opere a seu tempo. Convoque Deus o tribunal. Suba a seu trono exaltado. Reúna-se o povo para testemunhar o julgamento. Julgue o Senhor e prove a todos a minha inocência. Davi sabe que o Deus Todo-Poderoso pode provar mentes e corações. Ver versículo 9 e ver Apocalipse 2:23. E quer ver a perversidade de seus inimigos reveladas e detida. A defesa de Davi está ao encargo do Senhor. Como é possível Deus amar o mundo, João 3,16, e ao mesmo tempo abominar os perversos? Para mais sobre a aversão de Deus à perversidade, ver Salmo 5,5. O texto enfatiza que Deus expressa sua ira contra o pecado todos os dias. Deus expressa sua ira contra o pecado todos os dias. De modo que não é necessário convocar um julgamento especial para julgar os pecadores. Ele permite que os pecadores colham os frutos de seus pecados a cada dia. Ver versículos 16. Ver Romanos 1, 24, 26, 27 e 32. Mas, por vezes, sua rebelião persistente leva o Senhor a enviar um julgamento especial. Quando sua longanimidade chega ao fim. Gênesis 6, 5. O amor de Deus é santo e, se Deus ama a retidão, deve abominar a perversidade. Observe que Deus é chamado de Senhor Altíssimo no versículo 17. Designação equivalente a Elion no hebraico. Esse nome divino é usado 22 vezes nos Salmos e remonta a Gênesis 14, 18 ao 22. Ver também Deuteronômio 32, 8, 2 Samuel 22, 14. Jesus foi chamado de Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, 7, Lucas 1,
32, 35 e Lucas 8, 28. 4. No final, o próprio pecado julga os pecadores. Salmo 7, 14 a 17. A imagem do pecado como uma gestação aparece com frequência nas Escrituras. Jó 15, 35, Isaías 33, 11, Isaías 59, 4, 13, Tiago 1, do 13 ao 15. Os pecadores concebem o pecado que, como uma criança monstruosa, acaba crescendo e destruindo aqueles que a geraram. Fazem covas dentro das quais eles próprios caem. Ver Salmos 9, 16, Salmos 37, 14, 15, Salmos 57, 6, 1 Samuel 25, 39, Provérbios 26, 27, Eclesiastes 10, 8, Ezequiel 19, 4. Os problemas que causam voltam-se contra eles e caem sobre sua própria cabeça. Gálatas 6, 7. Existe em nosso mundo um sistema de retribuição divina, do qual ninguém pode escapar. Como disse Friedrich von Longal, ainda que as moedas de Deus trabalhem devagar, moem muito fino. Deus abandonou o rei Saul a seus caminhos. 1 Samuel 15. E, por fim, tanto a flecha quanto a espada o alcançaram. Ver versículos 12, 13, 1 Samuel 31, 3, 4. Saul desejava matar Davi, mas o rei perverso foi morto pela própria espada. O faraó ordenou que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados no Nilo, e seu próprio exército morreu debaixo das águas do Mar Vermelho. Amã construiu uma forca para executar Mordecai, e o próprio Amã foi enforcado nela. Esther 7. Este salmo encerra com Davi exaltando o Senhor, não pelo fato de os pecadores terem sido julgados, mas porque a justiça de Deus foi engrandecida. O fato de as pessoas caírem nas armadilhas que elas mesmas preparam e, no devido tempo, serem julgadas, não traz alegria alguma no coração dos cristãos. Mas o fato de Deus ser glorificado e de sua justiça ser exaltada nos faz louvá-lo. Deus julga o pecado porque Ele é santo e seus decretos são justos. Vê versículo 6. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. Por fim, não devemos nos esquecer que Deus deu seu próprio Filho para manter sua santa lei e, ao mesmo tempo, oferecer sua misericórdia e graça a todos que crerem. Pode ser que as pessoas não gostem do modo como Deus dirige seu universo. Mas, como disse Dorothy Sayers, quaisquer que sejam as razões pelas quais Deus escolheu fazer o homem como ele é, limitado, sofredor, sujeito à tristeza e morte, teve a honestidade e coragem de tomar do seu próprio remédio. Christian Letters to a Post-Christian World. Edernans, 1969, página 14.